Bom dia a todos. Nós estamos aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor e nesta manhã de hoje nós queremos tratar de mais um assunto com respeito a como nós enfrentamos as provações e as tribulações da vida. Para isso nós vamos considerar o momento em que nós vivemos, que nós estamos enfrentando, principalmente pensando naqueles irmãos que foram treinados em uma teologia da prosperidade, da libertação, da cura, e que nesse momento agora, sem escritura, sem um fundamento teológico bíblico, podem estar enfrentando situações difíceis, emocionais, psicológicas, por não contemplar aquilo que às vezes foram ensinados e foram doutrinados, de não ter uma esperança bíblica, de ter um fundamento bíblico, de que as provações e as tribulações, as perseguições, elas fazem parte da nossa caminhada cristã, da nossa vida com Deus. A pergunta que nos cabe nesta manhã é a seguinte: como devemos reagir em meio aos sofrimentos, às provações e tribulações assoladoras que surgem em nossas vidas, que surgem na caminhada cristã? Então, é uma pergunta não muito fácil para ser respondida, mas ela está na Escritura e nós podemos começar então a trabalhar as Escrituras e compartilhar assim com os irmãos. E nós usaremos como base o texto de Gênesis, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 20. Dentro dessa temática, como devemos reagir em meio aos sofrimentos, provações, tribulações assoladoras. E para que nós possamos entender isso, nós vamos olhar para a vida de Abraão, de como foi que Abraão passou por isso, as provações que ele teve, os momentos em que ele falhou, nos momentos em que ele aprendeu e como ele chegou à maturidade na sua caminhada com Deus, a ponto de entregar o seu próprio filho a Deus como oferta, e Deus ali o livrou, trazendo um cordeiro para Abraão. Então, como os crentes devem lidar com situações de crise? Como que o cristão deve enfrentar essas situações de crise? Como devemos responder aos sofrimentos que passamos, que enfrentamos, que são realidades da nossa vida e que Deus nos conduz em meio a essas provações, em meio a esses sofrimentos, e de modo que nós possamos passar por eles. Por algumas vezes vamos falhar, vamos tropeçar, por certo Deus nos conduzirá continuamente até que Ele nos aperfeiçoe, até que cheguemos então à maturidade. Essa pergunta, como o cristão deve lidar com as situações de crise e como ele deve responder aos sofrimentos, é interessante porque nesses momentos, as provações, as tribulações, as perseguições, os momentos difíceis da vida, eles são reveladores do nosso caráter, do caráter da vida do crente, não somente como a vida do crente, como a vida do não crente. Essas circunstâncias, elas são reveladoras. É aí que serão reveladas o caráter, ou as circunstâncias são reveladoras do caráter da vida do cristão, de como ele anda com Deus, de como ele conhece a Deus e como é o comprometimento dele para com Deus. As provações, na maioria das vezes, revelam as fraquezas do nosso caráter. Elas vão de fato nos peneirar, nos levar ao fogo do cadinho de Deus, para que Ele possa nos purificar, para que Ele possa revelar quais são as fraquezas da nossa vida e onde nós precisamos ser moldados e lapidados. E nós veremos então como que nós reagimos quando as dificuldades chegam à nossa vida, quando elas batem à nossa porta. É aqui que nós vamos revelar quem somos, é aqui que nós vamos revelar qual é o nosso caráter e quais são as falhas do nosso caráter. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nesse texto de Gênesis, capítulo 12, do versículo 10 ao 20, nós percebemos ali que Abraão cometeu uma falha. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã para proteger a sua própria vida, mas colocou a vida de Sara em jogo e ele quase perdeu a sua esposa. Então, um dado momento em que surge ali uma provação. Que provação? Abraão está num momento de fome na terra,
e ele então vai para o Egito porque surgiu uma fome, uma escassez de comida profunda, severa na terra, e ele então procurou ir ao Egito para encontrar solução, para encontrar recursos para essa sobrevivência. E naquele dado momento de provação, de tribulação ali, ele então falhou mentindo, dizendo que Sara era sua irmã, embora eles digam que ela seja meia-irmã dele, mas ele mentiu colocando a vida de Sara em jogo. Ele procurou um atalho, uma solução mais fácil, e o grande problema ali é que ele não busca a orientação de Deus, ele não busca a direção de Deus para que ele possa superar essa circunstância. Então vejam bem, Deus trouxe uma provação a Abraão para expor e lidar com essas falhas do seu caráter. Lembre-se que Deus está moldando Abraão, lapidando, havia tirado ele de Ur dos Caldeus, mandado ele em direção a uma terra. E isso é interessante porque Abraão sai em obediência a Deus, e quando ele decide obedecer a Deus, ele se compromete com Deus, surge esse momento de calamidade, de fome, quem sabe ali de uma necessidade profunda. E ali então ele é levado a essa provação de ser moldado e lapidado por Deus. Essa provação ali, quando ele falha, e é colocado ali diante dessa provação por Deus, essa provação não curou a sua mentira, não trabalhou ele ali profundamente, ele não foi curado, aperfeiçoado naquele momento. Tanto é que em Gênesis capítulo 20, versículo 2, ele vai repetir esse erro, ele vai mentir ao rei Abimeleque, novamente, e Deus ali então expõe essa situação para que Deus continue trabalhando nele, para que Deus continue revelando a Abraão a sua fraqueza, as suas falhas, para que ele vá pensando, reestruturando, sendo moldado, lapidado, para que ele então possa servir a Deus. Aqui nós temos uma pergunta para análise que a gente deve pensar nesta manhã. Quais são as falhas de caráter que são percebidas em nossas vidas durante uma provação e uma tribulação? Será que nós conseguimos perceber quais são as falhas do nosso caráter nesse momento de provação, nesse momento de lutas, de ameaças, de inseguranças, de incerteza, principalmente o momento que nós vivemos? Então, quais são as falhas que você percebe no seu caráter nesse momento de luta, de provação e de tribulação? Deus quer que nós percebamos isso, que nós sejamos curados disso, Quem sabe a raiva, a impaciência, a desconfiança de Deus, a desconfiança das pessoas, Quem sabe até mesmo a nossa própria mentira. Nós somos tendenciosos a procurar atalhos, nós somos tendenciosos a procurar uma solução rápida, imediata, e não conseguimos esperar em Deus, descansar em Deus, como diz o Salmo 37, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor, que o mais Ele fará. Então, que falhas de caráter Deus estaria removendo em nossas vidas nesse presente momento, quando nós passamos por essa pandemia? O que é que Deus está trabalhando? Que falhas de caráter em minha vida, na sua vida, Deus esteja removendo nesse instante, nesse momento, nesses dias. Nós precisamos parar, precisamos pensar. Deus está trazendo o seu povo de volta ao culto doméstico, à adoração em casa, à adoração na família, e por certo outras falhas do nosso próprio caráter, na relação com os irmãos, na relação patrão, empregado, filhos e pai, maridos e esposas. Quem sabe em todos esses aspectos Deus esteja trabalhando uma falha do nosso caráter e usando todo esse meio para moldar o governo, os governantes, as pessoas, o pecado, trabalhando tudo isso em nossas vidas. Tiago, o primeiro capítulo, versículo 4, ele fala que nós devemos ter motivo de alegria em passar por essas provações. Por quê? Porque elas nos levará à perseverança, e nós sabemos que a perseverança, uma vez completa, ela nos tornará maduros, íntegros, em nada deficiente. O plano de Deus é livrar-nos dessas falhas de caráter, através do fogo provador, gracioso que Ele tem para nós, nas circunstâncias. Já trabalhamos isso no outro vídeo, 1 Pedro, primeiro capítulo, versículos 7 a 9,
que por breve tempo, né, se necessário for, nós passaremos por tribulações e nós seremos provados pelo fogo. E uma vez provados e aprovados, nós então vamos redundar em louvor e glória e honra para o nosso Deus, vamos obter a maturidade da nossa fé, das nossas convicções, para que venhamos obter o fim último da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, todas essas provações. Então, como responder, né? Como cristão, como que nós vamos responder? Como que nós vamos reagir às provações, às tribulações? Então, Deus tem esse plano de promover tudo isso para que a nossa fé seja provada e, uma vez aprovada, confirmada, nós cheguemos à perseverança, à integridade, à maturidade, e nós vamos então desfrutar, né, de uma vida de cristãos maduros. Esse era o plano de Deus para Abraão, e as provações eram necessárias para prepará-lo para esse chamado. Observe que Deus chama Abraão para que ele seja uma bênção. Sê tu uma bênção, Abraão, e em ti sejam benditas todas as famílias da terra. E esta é uma das razões pelas quais Deus nos trabalha, ou trabalha em nós, em meio às provações e tribulações e perseguições. Deus tem nos preparado para servi-lo com mais disposição, com mais entrega. Deus tem nos chamado para sermos piedosos, cristãos comprometidos, santos, né, reverentes, obedientes, comprometidos com a sua palavra, para que Ele faça conosco assim como Ele fez com Abraão, para que nós também sejamos bênção para toda a terra, para que em nós todas as famílias da terra sejam benditas, para que venhamos testemunhar sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação tão somente em Cristo. Então, concluindo, examinando esse texto, nós podemos aprender princípios norteadores para enfrentarmos as provações de forma correta e de forma bíblica, com o fim último de nos ajudar a sermos fiéis em meio às provações e sofrimento, servindo a Deus de todo o nosso coração. Abraão, primariamente, não lidou com essa provação de forma correta. Ele falhou, ele tropeçou. E isso tipifica, né, o fracasso dos homens, o meu fracasso, o seu fracasso. Assim como Abraão foi passível de erro, nós também somos passíveis de erro. Temos que aprender, né, com Abraão. Ele chegou à maturidade depois, ele alcançou a maturidade ali em Gênesis capítulo 22. E ele foi então nomeado pelo próprio Deus como o homem de fé, o pai da fé, não é? Mas as Escrituras nos ensinam que mesmo as falhas do povo de Deus devem ser exemplos para nós, que nós não venhamos cometer os mesmos erros, né, que eles cometeram. Por isso foi registrado, Deus nunca tentou encobrir o erro do seu povo, dos seus filhos, para deixar como exemplo para que nós não erremos da mesma forma que eles, não é? Quando Israel falhou no deserto, ele deixou lições preciosas para que aprendamos com os seus erros e não façamos o mesmo. Devemos aprender princípios, né, sobre como responder às provações, e nós podemos então aprender isso olhando para a vida de Abraão. Observem que em 1 Coríntios 10, o versículo 6 diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, o objetivo é que aprendamos, não é? E nós vamos olhar então para a vida de Abraão. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar detalhes por detalhes, e assim vamos aprendendo e sendo corrigido pelo próprio Deus, amadurecendo e glorificando a Deus e honrando a Deus. Então, como os crentes devem lidar com situações de crise? Como devemos responder aos sofrimentos? Então vamos analisar isto e aprender, não é, que nós temos que entender o propósito de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine pela sua graça,